Você já conversou com o Senhor? Você já teve um diálogo com Ele? Ele já esteve falando com você? Quando Josué foi assumir o lugar de Moisés na frente do povo hebreu, em 1 Salmos, disse assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Isto é conselho. Deus está dando conselho para nós. Deus nos mostra os caminhos que devemos andar. Ou melhor, Deus nos mostra o caminho que devemos andar. Pela fé eu creio que Jesus já mostrou cada um aqui a forma de andar, como deve andar, qual o caminho que deve andar. Eu creio que Deus já falou com cada um aqui. Mas a palavra de Deus fala sobre dois homens salteadores, em outras palavras nossas, malfeitores, em outras palavras, bandidos, assassinos, ladrões, pessoas que perante o nosso olhar, pessoas diretamente ao inferno, pessoas que não tinham nenhuma chance na sua vida de conseguir a salvação. Muitos dizem por aí que uma vez salvo para sempre. São ensinamentos enganosos para nós, ensinamentos que nos levam a nos enganarmos a nós mesmos, ensinamentos, caminhos que devemos andar errados. Deus deixou isso para Josué, conselho, aviso. Podemos dar vários nomes para esse conselho. Mas antes de nós falarmos sobre esses dois homens, quem eram esses dois homens? Que tanto falamos, tanto ouvimos pregações, que um se perdeu e no final o outro foi salvo. Na realidade, os dois tiveram grandes oportunidades na vida. Nenhum dos dois pode dizer que não tiveram oportunidade. E muito menos eu, e muito menos você pode dizer hoje que você nunca teve uma oportunidade na sua vida. Não é verdade? Mas quem eram esses homens? Que a Bíblia pouco fala. Somente fala de malfeitores, gestas. Era um malfeitor, é o que perdeu a sua salvação. Um homem violento, um homem que trucidava, roubava, matava, pegava mulheres, colocava elas de cabeça para baixo, cortava os seus seios. Esse homem matava os homens. Ele tinha um desejo dentro dele, que pouco sabe disso. Ele tinha, podemos dizer, diabólico, e é diabólico. Ele tinha um gosto de beber sangue de crianças. E o outro, Dimas, puxando um pouco para o lado de Dimas, é o mesmo Dimas da Igreja Católica. É o mesmo São Dimas, que a igreja predomina como santo, nunca foi canonizado, mas eles alegam que ele é santo. Por quê? Porque alegam que Jesus canonizou ele na cruz. Mas nós não queremos entrar nesse mérito, é outra coisa, só para vocês entenderem quem eram os homens. Porque muitas das vezes nós falamos de pessoas, mas quem eram eles? E mais impressionante, irmãos, de tudo, a história conta, os historiadores contam, que Jesus, na idade de 3 anos e meio, teve um contato com 2 salteadores. 2 salteadores na idade de 3 anos e meio. Sabe quem eram os 2 salteadores? Sim, Gesto e Dimas. E ali Jesus profetizou na vida deles que eles iriam ser crucificados junto com ele. Mas a Bíblia, a história não conta tanto, mas eu acredito em Jesus, que Jesus aconselhou.
Esquece a idade de Jesus. 1, 3, 2, 10, 12, esquece. Esquece a idade. Eu acredito que Jesus é o conselheiro. Mas a palavra de hoje é sobre a oportunidade que te leva a ser salvo. É você poder agarrar aquilo que vem nas suas mãos. Mas nós temos um defeito muito grande de somente agarrarmos, pastor, aquilo que é de nosso interesse. Nós pregamos, falamos muitas das vezes: faça de mim, Senhor, da tua vontade. Mentira, estamos nos enganando a si próprio. E quando Deus quer fazer algo mesmo, nos aconselha: vai para lá, vem para cá, vai ali, fica aqui. Nós não queremos. Eu perguntei à igreja no início: como está você? Você está seguindo quem? Qual o conselho? Quais exemplos? Exemplos também é conselho, não é só em palavras. Quais exemplos você está vendo, está seguindo? Ou qual conselhos em palavras que estão te dando, que você está seguindo? Aqueles dois homens tiveram oportunidade. Eles tinham uma média de 18 anos eles. Já pessoas adultas, podemos dizer. Pessoas que conheciam. Mas não deram atenção a conselhos. E eles eram de Israel. Eles conheciam a lei, conheciam tudo. Teve bons aconselhamentos, eu creio, como hoje muitos jovens estão aí se perdendo. Mas se você for olhar para eles e perguntar, fazer uma entrevista com eles, sentar do lado deles e perguntar, muitos vão dizer: eu sou desviado, eu conheço. E muitos vão dizer, Felipe, que nunca se converteu, mas deram bons conselhos. O que eu quero dizer nesta noite aqui com a palavra, como nós hoje, conhecedores da palavra, cheios de conselhos de Deus, cheios de conhecimento, conhece tudo, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é bom, sabe o que não é bom, sabe o que é agradável a Deus, sabe o que não é agradável a Deus, sabe o que tem que ser feito e sabe o que não tem que ser feito. Não é porque uma noite de Santa Ceia que a palavra tem que ser pregada salvação. Salvação é todos os dias. Eu me preocupei e estou me preocupando com um sonho que eu tive. Eu sonhei 2 vezes em toda a minha vida com Jesus, diretamente com Ele, pastor. 2 vezes na minha vida. Uma, uns longos anos atrás. A outra, de sexta para sábado. Estava eu diante de um lago seco de novo. E aquele lago começou a brotar água. Começou a se encher o lago. E o lago se tornou bonito. Seco, se tornou bonito, cheio. Mas veio uma cobra mansa. E eu vi a sombra dela assim, quando você, a água é clara, você vê, né? A sombra de uma planta, de uma cobra, não sei que alguém já viu, sabe o que eu estou querendo dizer. Você vê todo o movimento. Ela veio mansa. E ela começou a botar a sua cabecinha para fora. Ela queria agir. Mas o próprio Jesus estava no meu sonho. Não era irmão, não era eu mesmo, não era ninguém, não era ninguém que eu conheço, que eu não conheço. Digo assim, pessoas, mas era o próprio Jesus que nós conhecemos, que estava ali. E ele automaticamente expulsou essa cobra. Como ela veio mansa, traiçoeira, como o diabo é ordinário, ele é astuto, quer nos pegar. Ele tentou sim agir, mas Jesus expulsou ele, e ela saiu
com a rapidez tão grande. Com a rapidez tão grande. Eu senti que o diabo tremeu, teve medo. E ali, na minha casa nunca entrou água. E entrou água na minha casa, nesse sonho. Água. Eu falei com Deus, mas é minha casa. No sonho. Mas Senhor, sempre teve enchente, sempre teve chuva, minha casa nunca entrou água, agora está vindo água, por quê? No mesmo sonho. E eu me larguei com aquele sonho. Falei com minha esposa. Eu me preocupei, voltando à preocupação quando eu iniciei, eu me preocupei com o povo de Deus. O diabo quer agir no meio de nós, no meio do povo de Deus. O diabo quer destruir a nossa comunhão com o nosso Deus. Ele quer agir entre nós. Ele quer agir de várias formas. Mas Jesus Cristo limpou isso. E eu peço à igreja, é um conselho sim, é um aviso sim. E com todo respeito com o meu pastor e sua esposa, é uma ordenância sim, que a igreja fique em vigilância, para que ele não venha agir conforme ele quer. E a água ficou limpa. A igreja está dormindo. A igreja não quer ter compromisso, e ele quer ter compromisso com a igreja. O diabo quer te dominar, ele quer ser seu dono. E quanto mais nós não tivermos compromisso com Deus, mais ele vai querer agir no meio de nós. A última vez que eu tive, não vou entrar no mérito, mas a última vez que eu tive sonhos sobre isso, Deus avisou, mas aconteceu. E eu quero dizer para a igreja: esqueça os seus interesses próprios e coloque na sua vida interesses de Deus. É conselho que Deus está nos dando nesta noite, irmãos. O mundo já é do maligno. O mundo não tem nada mais a nos oferecer, a não ser perdição. E esses dois homens que ali na cruz estavam, tiveram oportunidades na vida dele, como já relatei anteriormente. Quantas oportunidades que esses homens talvez tiveram. Uma é real perante Jesus, e as outras, quantos conselhos, quantas orientações, quantos ensinamentos, mas não seguiram os ensinamentos, não seguiram os conselhos, não seguiram a palavra de Deus. Ai de nós, irmãos, se não dermos ouvido à voz de Deus. Ai de mim se eu não der ouvido à voz de Deus. Ai da igreja se não der ouvido à voz de Deus. Muitas das vezes nós erramos, mas sabemos que estamos errando. E esses dois homens, da mesma forma, erravam, mas sabiam que estavam errando. Jesus, mesmo na cruz, ele não se converteu e não reconheceu que Jesus era o Salvador da vida dele. E quantas das vezes nós também negamos a Jesus, Fábio? Quantas das vezes nós negamos a Jesus? Sabemos que Jesus é a nossa salvação, é a nossa solução, é o nosso rei, é o nosso soberano, mas nós negamos. Criticamos Pedro, que traiu 3 vezes. Criticamos Judas, que entregou Jesus à morte. Criticamos até mesmo Tomé, que um homem que só acreditava vendo,
Muitas vezes criticamos várias pessoas, mas esquecemos que nós mesmos agimos da mesma ou pior forma. Não estou dizendo que você é um assassino, não estou dizendo que você é um salteador, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que nós podemos trair a Jesus de outras formas. O que mais me deixa triste em tudo isso, em trair a Cristo, em não ouvir a voz de Deus, de não ouvir os conselhos da palavra de Deus, é perder a sua salvação. Conquistar coisas fazem parte da sua vida natural, coisas que são direcionadas e permitidas por Deus. Agora, o maior prazer de um crente, o maior prazer de um homem de Deus, é conquistar coisas para Deus. E a maior conquista para Deus, da nossa parte, que alegra o coração dele, é nós gerarmos discípulos, gerarmos vidas, gerarmos pessoas para Cristo. Este agrada o coração de Deus. Esses dois homens que ali estavam prestes a morrer, prestes a estar de frente do fim deles, prestes a fechar os teus olhos carnais, prestes a ser condenado, não pelos homens que já tinham sido condenados, mas prestes a ser condenado pela justiça de Deus, ainda tiveram uma oportunidade. Infelizmente não quis, não acreditou, não confiou que Jesus, aquele homem que ali estava há 30 anos atrás, o mesmo homem, um menino que estava perante eles, aconselhou-os, mostrou o caminho. Mesmo assim, ele não se converteu a Cristo. Agora eu pergunto: nós já nos convertemos? Agora eu pergunto: nós vamos esperar o fim da nossa vida, carne, falando agora, natural, para entender que Jesus é o nosso Salvador? Só que eu tenho uma notícia para dar. Alguns têm essa oportunidade, alguns não têm. Mas nós vamos jogar na sorte? Eu vou esperar o meu último suspiro para entender que Jesus é o meu rei? Para entender que Jesus que predomina, ou tem que predominar na minha vida? Será que eu vou deixar pelo meu último suspiro? Cuidado. Cuidado que você talvez não possa ter essa oportunidade. Cuidado que você talvez possa deixar de ter essa oportunidade. Só que aceitar a Jesus não é somente se levantar suas mãos, dizer na sua boca que no meio de multidões de pessoas: eu acredito, eu aceito em Cristo Jesus. Aceitar a Jesus é muito mais, é muito além do que isso. É viver eternamente com Cristo, é não sofrer mais no céu. Mas aqui na terra ainda você terá aflições, como Jesus teve, mas ele venceu. Você vai vencer também. Mas se tornando, olhando para aquele outro homem, Dimas, que estava à direita de Cristo, um homem que também era salteador. Também era salteador. Não era um assassino, mas era um salteador, roubado. Mas é um homem, a história conta que ele ainda tinha um temor de Deus ainda dentro do coração dele. Ainda tinha aquela luz, como nós falamos o ditado aqui, uma luz ainda no fim do túnel. Ainda ele tinha um temor de Deus. Aleluia, Jesus. Quantos perderam o temor de Deus? Muito mais acreditar em Deus.
Quantos perderam o temor de Deus hoje? Quantos se rendem a outras coisas? Eu quero dizer para vocês, eu já falei isso para alguém, mas não me lembro quem. Pouco tempo agora, não sei se foi até em casa com algum dos irmãos, amigos meus. Estamos passando um momento difícil nesse ano. Eu e a minha família. Mas com toda a alegria do meu coração. Mas é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu quero dizer isso porque as lutas vêm, mas a certeza que Jesus está comigo, conosco, é tão grande que nos alegra. E hoje em dia, infelizmente, a porcentagem da alegria está muito mais nos bens, muito mais nas suas conquistas pessoais, em homens, em coisas materiais, do que no próprio Deus, do que no próprio Jesus. E nós, mais uma vez, fazemos pesquisa, entrevista com pessoas, sem mesmo ela saber, nós entendemos que essa pessoa, ela é infeliz, ela não é feliz, ela tem uma felicidade enganosa. Aquele homem sentia prazer em roubar, aquele homem sentia prazer em matar, aquele homem sentia prazer sim em beber sangue de criança, aquele homem sentia prazeres demoníacos. Mas voltando para aquele que segue o caminho de Jesus, voltando que aquele que agarra as oportunidades da vida. E se eu for perguntar aqui nesta noite, cada um, se você tem um sonho, se você tem um desejo, estou querendo dizer na obra de Deus agora, se você tem uma vontade de fazer algo para Deus, eu tenho certeza, plena certeza, que cada um aqui vai dizer que eu tenho. Talvez pode ser até a mesma coisa um do outro, mas eu tenho certeza que cada um aqui nesta noite tem um desejo de fazer algo para Deus, para a obra de Deus. Mas também da mesma forma eu tenho certeza que essa pessoa olha para dentro de si e fala que não é capaz, que não tem condições, que não é capaz, que não tem condições, que não tem instrução, que não tem conhecimento e fazer algo para Deus. Mas eu quero dizer que Deus chama os pequenos. Eu quero dizer que Deus está te chamando nesta noite. Da mesma forma que Deus chamou aquele homem ali, que estava ao lado dele, preste a fechar os seus olhos, dar o último suspiro, junto com Jesus. Mas ele se despiu também de todo o seu orgulho. Aquele homem, Dimas, se despiu de todo o seu orgulho, se despiu, ficou nu, espiritualmente falando, tirou tudo aquilo que poderia atrapalhar dele agarrar a última oportunidade da vida dele, de encontrar a Deus no céu. Ele esqueceu de todas as coisas, de todas as suas más coisas que ele fez, de todos os seus interesses. Mesmo na dor ali, aquele outro não, mesmo na dor, sofrendo dor, ainda não se despiu do teu orgulho, da sua soberba. Quantos estão sofrendo, mas não sabem se humilhar e chegar para Jesus, se entregar e falar: eu preciso do Senhor. Quantos hoje nós conhecemos? Infelizmente, alguns de nós. A palavra de Deus vai ser lida aqui daqui a pouco mais uma vez pelo nosso pastor, e creio eu
ele vai chegar num versículo e vai te dizer assim para nós: examine-se o homem a si mesmo. E aquele homem olhou para dentro dele, no seu último suspiro, e antes dele ser salvo, ele fez um ato maravilhoso, e poucos percebem isso. Poucos, quando lerem essa palavra, percebem esse detalhe. Ele não traiu Jesus, ele defendeu Jesus no meio da dor carnal dele. Este homem não tem nada, este homem é limpo, este homem é justo, esse homem não deve ficar aqui na cruz, não deve estar, em outras palavras, esse homem não deveria estar no meio de nós. Eu sim, nós sim, gestas, nós merecemos estar aqui, porque nós estamos pagando, vou terminar, nós estamos pagando, nós estamos pagando aquilo que nós fizemos lá atrás. Este homem não tem nada. Veja a humildade desse homem. Mesmo no meio da dor, nós acusamos Jesus. Por que Jesus me deixou assim? Por que Jesus me deixou assado? Por que Jesus está fazendo isso comigo? Por quê? Por quê? Acusando a Jesus. Mas você não tem a capacidade de ter reflexão espiritual, entender que muitas das vezes coisas que estamos passando é porque você